O texto o qual nós vamos ler para a nossa meditação é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, a tua misericórdia, a tua bondade para conosco até aqui. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que fizeste na vida de cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito na vida do teu povo, da tua igreja, na vida de cada um dos nossos irmãos. Por isso nós, ó Deus, manifestamos a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor. E também pelos momentos adversos os quais nós passamos. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu gostaria de falar para os nossos irmãos nesse texto sobre o tema o qual nós devemos agradecer a Deus por tudo e sempre. Por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas, em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões. Esse mesmo texto, qual eu acabei de ler, na versão A Nova Linguagem de hoje, o versículo 18 de 1 Tessalonicenses 5, nos diz assim: Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. A nossa união em Cristo requer de nós algumas atitudes. Só relembrando aqui o contexto pelo qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja em Tessalônica, uma igreja nova, uma igreja que havia sido um povo que havia sido alcançado pela palavra do Senhor num tempo de tribulação, como o apóstolo Paulo fala, que foi com muita tribulação que o evangelho chegou até esses irmãos, essas pessoas ali em Tessalônica, e que eles foram então transformados na cidade então de Tessalônica. E a igreja ali havia sido então fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. E os judeus daquela cidade fizeram forte oposição aos cristãos. E por causa disto, Paulo e Silas, eles foram forçados a fugir para a cidade de Bereia. E mais tarde, na cidade de Corinto, Paulo recebeu de Timóteo, seu companheiro de trabalho, notícias a respeito da situação dos cristãos ali em Tessalônica. Agora Timóteo, Paulo disse, já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho, que tem tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Então aqui o apóstolo Paulo havia recebido notícias acerca da situação dos cristãos ali em Tessalônica. E aí o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta para lhes dizer como ele estava contente, ele estava profundamente exultante com o progresso espiritual daqueles irmãos ali. Paulo manifestava uma exultação com o desenvolvimento da fé daqueles irmãos. E Paulo escreve então para animá-los a continuarem firmes na fé em Cristo e a viverem de uma maneira que agrade ao Senhor. E que eles fossem então revestidos de um espírito de perseverança
no Senhor, que eles fossem revestidos da couraça da fé, do amor e tomados como capacete a esperança da salvação. O apóstolo Paulo então encoraja a esses irmãos, e o apóstolo Paulo segue mais adiante, vai então seguir com alguns conselhos para esses irmãos, e nós chegamos exatamente aqui no versículo de número, o versículo 16, versículo 17 e 18. O apóstolo Paulo está falando de uma atitude a qual esses irmãos deveriam expressar: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo aqui, ele encorajou os tessalonicenses a viverem vidas caracterizadas pela alegria, pela exultação e pela oração constante. Orai sem cessar. E também pela ação de graças ao Senhor. Eles deveriam viver dessa forma diante da situação e do contexto qual eles enfrentavam ali, que eles foram transformados pelo Senhor, e ali eles viviam um contexto muito difícil, e o apóstolo Paulo está dizendo como esses irmãos deveriam então ali desenvolver o seu cristianismo no Senhor com uma profunda exultação, com alegria no coração, orando sempre, sem cessar, continuamente, buscando a face do Senhor e manifestando gratidão a Deus em todos os contextos, em todas as situações adversas. Esses irmãos ali deveriam então fazer isto. Queridos, nós entendemos, queridos, que perfeitamente que tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que transcorre na vida de cada um de nós, na vida do povo de Deus, nós devemos sempre manter no nosso coração uma profunda confiança alicerçada na soberania de Deus, sempre cultivando no nosso coração essas atitudes aqui, atitude de alegria, atitude de orar sempre ao Senhor e atitude de confiança em ação de graça ao Senhor, como o apóstolo Paulo aqui escreve nesse versículo de número 18: em tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade do nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo fomos chamados para sempre manifestar a nossa gratidão ao nosso Deus em todo o contexto da nossa existência. Essa expressão aqui do graças ao Senhor, agradecer ao Senhor, ter um espírito de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. É o que o apóstolo Paulo aqui está ensinando para essa igreja, que ela deveria então aprender a se alegrar no Senhor, a orar e buscar a face do Senhor continuamente e sempre com firmeza de fé, dando graças ao nosso Deus por tudo. Então, queridos, nós devemos manifestar assim a nossa gratidão ao Senhor, sermos sempre agradecidos a Deus por tudo, manifestando no mais íntimo do nosso ser essa atitude a qual é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus, bendizendo ao Senhor por tudo que Ele fez e faz. Isto devemos fazer com uma profunda confiança em Deus, no seu poder, na sua soberania, reconhecendo que Deus está na direção de todas as coisas, que todas as coisas estão sob o controle de Deus, inclusive todos os episódios da nossa existência.
pode ser o que for, tudo. Paulo está dizendo aqui, ele está nos ensinando a essa igreja de Tessalônica e a nós a sermos gratos a Deus em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todas as ocasiões da nossa existência. E nessa atitude de gratidão, querido, nessa atitude de manifestação de gratidão e de louvor ao nosso Deus, não há, querido, aqui um misticismo, não há uma mágica, não há um sentimentalismo, mas o que Deus requer de nós é exatamente isso, que reconhecemos a presença dEle em tudo, em todos os momentos da nossa existência, com uma profunda gratidão no nosso coração, certos de que nós estamos vivendo sobre a proteção de Deus, somos guardados pelo nosso Deus, que em todas as situações da nossa existência, em todas as coisas, queridos, Deus nos faz mais que vencedores. Devemos sempre nos relembrar de que toda a generosidade, ela provém de Deus, toda a boa dádiva vem do Senhor, e portanto o Senhor é aquele que nos encoraja a rendermos graças a Ele sempre por tudo, agradecermos a Ele por todo o bem, por tudo que Ele está realizando em nossas vidas, mesmo quando vem aqueles momentos adversos a nós, ainda assim devemos manifestar a nossa gratidão a Deus, na certeza de que Ele é quem cuida de nós, de que não existe nenhum fato, não existe nenhum evento, não é nenhum evento casual, não é sorte, não é azar, não existe ocaso para nós, existe sim o controle e a direção de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, nossa vida, nosso futuro, nossos planos. Tudo que diz respeito à vida de cada um de nós está sob o controle soberano de Deus. Deus é o Senhor absoluto, guarda de Israel. Ele é o guarda do seu povo. Ele é quem nos guarda. Ele não pode ser apanhado de surpresa. Deus, Ele não dorme, Ele vela por nós. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele não saiba e permita. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça pode embranquecer sem que o Senhor permita. Absolutamente nada. Nosso futuro não é incerto, nós não vivemos aleatoriamente, nós somos conduzidos pelo Deus onipotente, o que nos guia, que dirige a nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas, portanto, queridos, em todas as situações, em todas as circunstâncias da nossa existência, nós podemos encontrar motivos para agradecer a Deus e ter a certeza e confiança de que Ele é o Senhor da história da nossa vida e que nada nos acontece sem a permissão governativa de Deus, e que tudo que nos acontece, até mesmo o sofrimento, a dor, a aflição, tem um sentido proveitoso para a expressão de nossa vida, na nossa estrutura física, psicológica, emocional, espiritual, tudo tem um sentido para nós. O salmista Davi, por exemplo,